Boa tarde a todos e todas, aos meus colegas vereadores, boa tarde à presidenta, Ruth Costa, boa tarde a quem nos assiste. Hoje eu venho a esse plenário mais uma vez com um pouco de tristeza, porque os fatos que me trazem aqui são fatos muito ruins, né, para a política como um todo. Eu apresentei à mesa dessa casa, presidenta, e ao presidente Milton Leite, que está no seu gabinete nos escutando, acompanhando a sessão online, uma nota de repúdio, porque no dia de ontem, numa sessão plenária na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, uma vereadora negra foi chamada, né, por um munícipe que assistia à sessão de lixo e empregada. A gente tem falado aqui, aliás, isso não é um pequeno detalhe, também tenho que acrescentar que os manifestantes que estavam acompanhando aquela sessão plenária carregavam cartazes com suásticas nazistas, junto ali ao seu grupo, né? Esses, se pode dizer, manifestantes, né, dentro daquela sessão. A gente tem acompanhado há algum tempo, inclusive nessa casa, várias manifestações muito tristes de serem vistas, que colocam a política no pior lugar que ela poderia estar. Nós, representantes da população da cidade, dentro de uma casa de leis, precisamos passar por situações que, infelizmente, tenho que dizer, não são incomuns. Infelizmente, preciso dizer que acontecem no dia a dia na nossa sociedade. Alguns chamam atitudes como essa de racismo estrutural. Eu digo que racismo é crime e que isso não pode ser admitido. Gostaria também de informar que hoje, né, um dos casos que a gente julga na corregedoria da casa, que também é um caso de racismo, do vereador Arnaldo Faria de Sá, que teve inclusive um relatório dizendo para a absolvição não, né, mas para o arquivamento do caso, mais uma vez não foi votado. E não foi votado porque hoje a nossa mandata conseguiu uma liminar na Justiça de São Paulo que impede que esse processo siga dentro da corregedoria, enquanto não for julgado a primeira reunião da corregedoria que tratou desse fato. Nesta reunião, a gente sentiu, né, a nossa mandata fez uma avaliação, um entendimento, de que ela não foi feita seguindo os regimentos, né, da própria corregedoria, que diz que, salvo em casos, né, de sigilo, e casos de racismo não são sigilosos, porque o racismo é um problema da sociedade brasileira, casos como esse, as audiências da corregedoria, as reuniões precisam ser públicas. E, naquele momento, né, conforme a gente está numa pandemia, 100 pessoas aqui dentro dessa casa, né, os munícipes não podem participar das atividades presencialmente nessa casa, a reunião não foi transmitida. Então, a gente entrou com um pedido para avaliar, né, se aquela reunião pode ser válida, ela agora vai ser analisada por um juiz, mas, enquanto isso, uma liminar impede que o processo contra o Arnaldo Faria de Sá continue seguindo dentro dessa casa. Eu gostaria de lembrar aos meus colegas vereadores, minhas colegas vereadores, ao público que nos assiste, que esses são momentos muito ruins para a política. São momentos ruins para a política, para nós que decidimos ser político na vida, são momentos ruins para a população negra, para a população mais pobre, que sofre um momento muito difícil em todas as áreas. Um momento violento na sociedade, um momento que as pessoas não conseguem comprar comida, e que essa Casa de Leis e outras casas de leis deveriam dar o exemplo. Um exemplo de elevar a discussão política que é feita aqui. Porque, para além das discordâncias políticas que a gente tem, é nosso dever zelar para que essa casa funcione a serviço da população, a serviço de quem constrói os trabalhadores e trabalhadoras, a população preta e pobre das periferias dessa cidade. A nossa mandata vai continuar na luta para que vereadores que se manifestem de forma racista sejam punidos e casos como esse jamais serão tratados a portas fechadas. Muito obrigada, presidente. Próximo orador, vereador Suplicy.